Olá pessoal, hoje vamos falar sobre razão entre duas grandezas. Habilidades: resolver situações-problema que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. E resolver e elaborar situações-problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Bom, então a gente vai falar sobre razão. A razão entre duas grandezas diferentes é a divisão entre as medidas dessas grandezas. Então, eu tenho um número A sobre um número B e elas estão relacionadas entre elas. O exemplo 1. 300 mil habitantes está para 520 quilômetros quadrados. Ou também 200 quilômetros está para 5 horas. Quando eu falo 300 mil habitantes por 520 quilômetros quadrados, eu estou falando em densidade demográfica. Quando eu falo 200 quilômetros por 5 horas, eu estou falando de velocidade média. Então, chamamos de grandeza o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo, entre outras grandezas. Vale recordar que a razão é entre dois números, A e B, sendo que o B tem que ser diferente de zero, e é dada por A, um número de cima, sobre o B, o número de baixo. Exemplo 2. A cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, possui uma população estimada para o ano de 2019, 2.872.347 habitantes, e é uma área territorial de 693.453 km². Pergunta: qual é a densidade demográfica desse município? Então, o que eu tenho que fazer? Densidade demográfica é igual o total de habitantes dividido pela área, que no caso aqui é a área territorial de 693.453 km². Então, habitantes é 2.872.347 dividido pela área territorial. Fazendo a divisão, então eu tenho uma densidade demográfica de 4.014 habitantes por quilômetro². Então, essa razão significa que em cada quilômetro² existe em média 4.014 habitantes. Durante um jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol e marcou 3 gols. Responda: qual é a razão entre os chutes a gol e os gols marcados? Então, primeiro é chutes a gols e depois o gols marcado. Chute a gols, então foi 7. 7 de 3 gols marcados. Segunda pergunta: qual é a razão entre os gols marcados e os chutes de gols? Primeiro o número vai ser os gols marcados agora e depois os chutes de gols. Então, 3 está para 7. Um pote de azeitonas possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual é a razão entre o peso líquido e o peso bruto do pote?
Primeiro eu quero o peso líquido, depois eu quero o peso bruto. Então, fica 250 está para 300. Eu simplificando por 50 em cima, 50 embaixo, vai ficar 5 está para 6. Na Olimpíada de Língua Portuguesa do colégio, Jefferson resolveu 40 questões e acertou 24 dessas. E Cibele resolveu 40 questões e acertou 28 dessas. Quem apresentou o melhor desempenho? Então vamos falar em Jefferson. Jefferson, a razão é 40, está para 24. Simplificando por 8 em cima e simplificando por 8 embaixo, vai dar, no caso, 5 terços. 5 está para 3. E agora a gente vai fazer da Cibele. A Cibele, no caso, é 40 questões, está para 28. Divide em cima por 8 e divide em cima, embaixo por 8, fica 10 está para 7. Então, no caso, o desempenho da Cibele foi muito melhor do que do Jefferson. Em uma escola, o grupo docente é composto por 30 mulheres e 18 homens. Qual é a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Primeiro é o número de mulheres, depois é o número de homens. Então, 30 está para 18. Simplificando por 6 em cima e embaixo, dá, no caso, 5 mulheres para 3 homens. Joana e Paula fizeram caminhadas juntas em uma pista circular. Joana deu 8 voltas em 40 minutos e Paula 10 voltas em 40 minutos. Pergunta: qual foi a razão entre o número de voltas e o tempo gasto para cada um delas? Então, vamos falar sobre Joana primeiro. Ela deu 8 voltas em 40 minutos. Então, Joana, 8 está para 40. A gente simplifica por 8 em cima e embaixo, vai dar 1 está para 5. Agora a gente vai para Paula. Paula deu 10 voltas em 40 minutos. Então, 10 está para 40. Simplificando por 10 em cima e simplificando por 10 embaixo, a gente achou 1 está para 4. Então, eu sei que Joana deu uma volta, cada volta em 5 minutos. E Paula, cada volta demorou 4 minutos. Um hospital tem 1.600 metros quadrados de área construída e 4.000 metros quadrados de área livre. Pergunta: a razão da área construída para a área livre é, primeiro eu quero a área construída, que é 1.600, para a área livre, que é 4.000. Então, fica 1.600 está para 4.000. Simplificando por 800 em cima e 800 embaixo, então 1.600 dividido por 800 dá 2. E 4.000 dividido por 800 dá 5. Então, eu tenho 2 está para 5 de área livre. A idade de Rodolfo é 25 anos e a idade de Ariane é 45 anos. Qual é a razão entre as idades de Rodolfo e Ariane? Rodolfo primeiro e Ariane depois. Então, fica 25 está para 45. Dividindo por 5 embaixo e dividindo por 5 em cima, o que eu faço? 25 dividido por 5 dá 5. 45 dividido por 5 dá 9. Então, é 5 está para 9. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.